civil dos danos. Ainda na audiência preliminar, nós temos a transação penal. A transação penal, pessoal, ela está prevista lá no artigo 76 também da Lei 9.099/95. E a transação, o conceito que se entende por transação penal é que nada mais é do que a aplicação imediata, a proposta de aplicação imediata realizada pelo Ministério Público de uma pena não privativa de liberdade. Então a transação penal é a proposta de aplicação imediata de uma pena de multa ou de uma pena restritiva de direito, certo? Mas como isso se dá, pessoal? Observem o seguinte, muita gente confunde, achando que o fato de o autor da infração, o suposto autor da infração, aceitar a proposta de transação penal, estaria ele fazendo assunção de culpa, estaria ele admitindo que cometeu o crime. Mas veja só, não é isso. A gente está aqui no âmbito da audiência preliminar, certo? Não há qualquer análise meritória. O autor do fato, se ele optar por aceitar a transação penal, a proposta de transação penal, não está ele assumindo que praticou a infração. Na verdade, o que se quer aqui, pessoal, é evitar o processo. E eu evito o processo, mas também evito a reincidência, porque não há uma sentença condenatória aqui. Notem, ele está aceitando uma proposta, é como se ele estivesse dizendo, não, eu prefiro aceitar a proposta de transação penal para não ter que me submeter aí a um processo. Então ele evita o processo, pessoal, é algo vantajoso para o autor do fato. Às vezes a gente vê na prática advogados já que militam aí na área criminal fazer uma confusão entre suspensão condicional do processo, transação penal. Pessoal, a transação penal ela é realizada na audiência preliminar. A suspensão condicional do processo, que a gente vai falar possivelmente no outro vídeo, para não ficar tão extenso, ela é ofertada já na audiência de instrução. Então vejam, aqui na transação penal, nós não temos a assunção de culpa. Ele não admite que fez. O que na verdade ele quer aqui é evitar a submissão a um processo. Certo? E aqui uma observação que a gente precisa tecer é que nós temos uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. A gente aprende que se houver a reunião de indícios suficientes para deflagrar a ação penal, em se tratando de ação penal pública, o Ministério Público, o promotor, ele é obrigado a oferecer a ação penal. Só que aqui acontece justamente o contrário. Se o MP verificar que o indivíduo reúne os requisitos exigidos pela lei para a transação penal, ele vai deixar de oferecer a denúncia e vai ofertar a proposta. Então, na verdade, aqui, pessoal, ocorre uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade. Nós temos aqui o que a doutrina chama de princípio da discricionariedade regrada. O Ministério Público pode deixar de propor a transação penal, ou melhor, pode deixar de propor a ação penal, mas para isso o autor do fato tem que fazer jus aos requisitos exigidos pelo artigo 76 da Lei 9.099/95. Certo? Mas o que acontece se o Ministério Público não propuser a transação penal? O que se entende aqui, pessoal, por analogia, deve haver a aplicação do artigo 28 lá do Código Penal, ou melhor, do Código de Processo Penal, que faz menção ao fato, a situação onde o juiz discorda do requerimento de arquivamento formulado pelo MP. Então aqui, se o autor do fato preenche os requisitos e o MP não oferta, se aplica a súmula 696 do STF. E a súmula 696 diz que, reunidos os requisitos que autorizariam a suspensão condicional do processo, a súmula 696 do STF faz menção à suspensão condicional do processo, mas também se aplica aqui a transação penal. Então, reunidos os requisitos para propor a transação penal e essa não seja ofertada pelo MP, se aplica o artigo 28 lá, remetendo os autos, né, por analogia ao Procurador-Geral de Justiça. Notem aqui que o artigo 28 sofreu a modificação com o pacote anticrime. A gente passou a ter aí, né, o arquivamento do inquérito no âmbito do próprio Ministério Público, sendo submetido a uma revisão, né, ministerial. Mas a gente sabe que a decisão aí que ocorreu nas ADIs, o artigo 28 está suspenso. Então a gente continua
se utilizando da súmula 696 nos moldes como ela foi editada, certo? Então, tenho direito aos requisitos. O MP não afetou a proposta, se aplica o artigo 28 por analogia aqui, o artigo 28 do CPP, conforme enunciado da súmula 696 do STF. Certo? Segundinho. Então, observem só. Agora, quais são, né, os requisitos que autorizam a transação penal? Como eu falei, eles estão elencados no artigo 76 da Lei 9.099. Então, eu preciso que não seja o caso de arquivamento. Então, pessoal, se for o caso de arquivamento, o MP não tem elementos suficientes para denunciar, ele não pode optar por propor a transação penal. Ele deve requerer o arquivamento, certo? Então, não ser o caso de arquivamento, deve se tratar de infração de menor potencial ofensivo. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. A transação penal ela está ligada somente, ela só é possível nas infrações de menor potencial ofensivo, certo? Um outro detalhe, está tendo uma ligação aqui, está atrapalhando. Um outro detalhe, pessoal, eu preciso que o autor do fato não tenha sido condenado, veja, por decisão definitiva, a uma pena privativa de liberdade, certo? O que significa dizer que eventual condenação definitiva por pena de multa ainda viabiliza a transação penal, certo? Eu preciso também, como requisito, que as circunstâncias pessoais do autor do fato sejam favoráveis, conduta, sua personalidade, os motivos e circunstâncias do crime. E a transação penal deve se revelar, ela tem que se revelar favorável, né, o seu oferecimento. É uma ligação aqui atrapalhando o vídeo, mas vamos ver lá se desiste. Certo? Então, as circunstâncias pessoais do autor do fato têm que se revelar favoráveis para que o Ministério Público faça essa proposta. E claro, pessoal, não pode ter havido o benefício nos últimos 5 anos. Se o autor do fato já foi beneficiado com a transação penal nos últimos 5 anos, ele acaba não mais fazendo jus a novo benefício, certo? E claro, como é uma transação é algo bilateral. O Ministério Público oferta a proposta, mas deve haver a aceitação pelo autor do fato. Tranquilo? Então esses são os requisitos para que a transação penal possa ser ofertada. E para a gente fechar esse primeiro vídeo aqui, pessoal, o que acontece em eventual descumprimento dessa proposta de transação penal? O STF editou uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 35, e lá a gente vê claramente que se houver o descumprimento daquilo que foi proposto na transação penal pelo autor do fato, se ele descumpriu a pena de multa, se ele descumpriu a pena restritiva de direito imposta, o Ministério Público vai oferecer a denúncia e aí vai deflagrar o processo até chegar a uma sentença condenatória ou absolutória. Certo? Então, em caso de descumprimento, pessoal, lembra aí da súmula vinculante número 35 do STJ. E é isso. Nós temos aí quase 20 minutos de vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e no próximo a gente vai falar sobre a suspensão condicional do processo. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo.